eu gostaria de fazer a exposição do capítulo 15 de 1 Coríntios, para nós entendermos um pouco sobre a ressurreição de Cristo e o que isso representa para nós. O que isso representa para nós. Então, 1 Coríntios, capítulo 15. O capítulo 15 de 1 Coríntios é composto de 58 versículos. Então, nós não estaremos lendo os 58 versículos agora, mas nós estaremos fazendo a exposição conforme formos tratando do assunto nessa noite. Bem, deixa eu só dar um panorama para que você não fique tanto perdido. Deixa eu só lhe falar mais ou menos o que está acontecendo aqui no capítulo 15 e o que está acontecendo principalmente na igreja de Corinto. A igreja de Corinto são pessoas que estão sendo ou foram alcançadas pelo Evangelho. Era uma cidade que ficava em um centro de comercialização muito grande no antigo mundo, e a cidade de Corinto ela era invadida por várias pessoas, né? Devido ao seu livre comércio, sempre chegava navios diferentes de várias regiões, e a cultura era uma cultura muito diversificada, né? A cultura que predominava sobre a cidade de Corinto era a cultura grega, né? Os valores gregos, tanto quanto o modo das pessoas se apresentarem, como também o modo religioso de viver. Essas pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho. O Evangelho, uma vez pregado por Paulo na sua primeira viagem, e eles estão se convertendo a Cristo. Só que essa conversão, ela se dá não assim rapidamente, ela se dá de uma forma vagarosa, como quase todas as conversões, né? Cristo alcança o nosso coração e nós vamos sendo modificados dia após dia, tempo a tempo. Às vezes os valores da cultura onde nós somos inseridos vão sendo assim, um pouco desconstruídos dentro de nós, e nós vamos assimilando o Evangelho. Bem, essas pessoas vão se convertendo a Cristo, e só que um pouco da cultura ainda estava impregnado sobre eles. E qual era o pensamento que eles tinham no tocante à vida? Primeiro, que a vida não se resumia à simples existência nesse mundo. Os coríntios entendiam que a vida ela continuava após a morte, só que eles não criam na ressurreição dos mortos. Então parece que tinha uma certa contradição. Como é que você pode crer que a vida não se limita a esse mundo, mas ao mesmo tempo você não crê que em algum momento essa vida pode receber ressurreição? Então esse era o grande questionamento, principalmente dessas pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo na cidade de Corinto. E a ressurreição de Cristo, irmãos, ela pode ser ou o maior milagre para aqueles que creem, ou o maior embuste para aqueles que não creem. Ou a ressurreição é uma grande verdade para a nossa vida, ou a ressurreição é uma grande mentira para a nossa vida. A ressurreição de Cristo, ela representa um cristianismo em pé ou um cristianismo caído. A ressurreição de Cristo também, ela é o pivô da nossa salvação. Se Cristo não ressuscitou, nós não podemos receber vida eterna. Como é que nós vamos ter vida eterna naquele que nem a morte venceu? Então, a ressurreição de Cristo implica nessas coisas para as nossas vidas, e era isso que os coríntios estavam questionando. Bem, eles diziam, não, nós cremos que a vida não se limita a esse lugar, a essa existência. Nós cremos que a vida, ela continua após a morte, mas crer na ressurreição, nós não cremos. E interessante que
esse aspecto de contradizer a ressurreição não era simplesmente um aspecto da cidade de Corinto. Já desde a morte de Cristo, algumas pessoas se levantavam para questionar isso. Um dos maiores questionamentos que existia naquela época é que as mulheres que foram visitar o sepulcro de Jesus visitaram o sepulcro errado. Que na sexta-feira, quando ele foi crucificado, morto e sepultado, talvez elas tinham escrito, né, na mão ou em algum papel o jazido errado, né? Quando você vai em um momento de sepultamento de alguém que você tanto amava, né, você vê que quando a pessoa é descida, né, ao sepulcro, a pessoa lá, alguém que é responsável do cemitério, diz, olha, jazido tal, quadra tal, né? Então, alguns defendem o seguinte, que talvez as mulheres que foram visitar Jesus, né, no dia lá em que ele foi ressuscitado, no domingo, elas tinham visitado um sepulcro errado. Outras teorias também existem, dizendo que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos discípulos. Mas a pergunta é, se de fato Jesus não ressuscitou e o corpo foi roubado, a pergunta é, por que nunca ninguém achou esse corpo? Porque não há relatos na história do mundo que um corpo foi achado e aquele corpo foi o corpo de Jesus. No século XVIII também apareceu um homem chamado Semele, que ele era um crítico bíblico. Ele dizia que ele defendia uma teoria do aproveitamento, que essa história toda do sepultamento e ressurreição de Cristo foi uma história que os discípulos aproveitaram para que eles pudessem continuar naquilo que eles faziam sempre, que era se beneficiar de estar ao lado de Jesus. Só que Semele, lá no século XVIII, ele não soube também explicar como pessoas, defendendo uma suposta mentira, né, porque para eles Jesus Cristo não tinha ressuscitado, como pessoas poderiam morrer defendendo uma suposta mentira? Como pessoas poderiam entregar a sua vida sobre aquilo que não era verdadeiro? Porque quando você vai ver a história cristã, Pedro morreu, segundo a tradição, crucificado por defender também a ressurreição de Cristo. Se nós formos ver também na tradição, João foi morto também por defender a ressurreição de Cristo. Paulo foi crucificado por mandato, né, ou por ordem de Nero, na Via Ápia, no ano de 66, por defender a morte e ressurreição de Cristo. Então, Semele, no século XVIII, que era um ferrenho defensor da não ressurreição, ele não soube explicar isso. Como pessoas estavam morrendo por causa de uma mentira. A gente até entende, né? Alguém morrer em virtude de uma verdade, defendendo aquela verdade até o fim. Mas Semele estava dizendo que a ressurreição de Cristo não era verdadeira. Então a pergunta é, como dar resposta para todos esses discípulos que morreram defendendo essa suposta mentira? Como alguém pode morrer por aquilo que não é verdadeiro? Então Semele, ele não sabia responder isso. Mas também, há pouco tempo atrás, eu digo pouco tempo atrás, mas há 2 décadas, mais ou menos atrás, 20 anos, surgiu também um outro crítico bíblico, dizendo que, de fato, Jesus não tinha morrido. Ele tinha sido espancado, né, ele tinha sido recebido, chicoteamento, ele foi colocado lá na cruz, ele foi crucificado, tiraram ele da cruz, ele ainda não tinha morrido, colocaram ele lá no sepulcro, e de repente ele caído no sepulcro, deu aquela coisa assim de vida novamente, aí empurrou a pedra, quando viu os soldados romanos que estavam de frente do sepulcro, deu um karatê lá no pessoal e se mandou.
eu acredito que para acreditar nessa história tem que ter mais fé do que acreditar na ressurreição, né? Então isso é uma coisa quase meio difícil de acreditar. Mas a ideia, irmãos, de que mortos ressuscitam não é algo normal. Eu acredito que nenhum de nós aqui, em algum momento, esteve prestigiando um velório, um sepultamento, e de repente aquela pessoa que estava sendo velada, ela levantou do caixão e disse: bem, eu não quero ser sepultado, eu não quero morrer. Para nós, a morte, ela se resume a não mais a nossa existência. De fato, nós somos limitados, nós nascemos em um dia, e um dia, certamente, nós iremos morrer. Quando nós falamos sobre a ressurreição dos mortos, nós estamos indo em um sentido contrário daquilo que a nossa sociedade afirma como algo que é absoluto, que pessoas mortas não podem ressuscitar, que pessoas mortas não podem de maneira nenhuma voltar à vida. E era isso que na igreja de Corinto, havia um grupo nessa igreja que estavam defendendo, que não havia ressurreição dos mortos, que a vida de fato, talvez ela não fosse limitada a simplesmente a essa existência, mas que um morto pudesse ressurgir, isso era quase impossível para alguns coríntios acreditarem. Eles até criam que a vida não se resumia a essa existência, como nós falamos, mas crer que os mortos ressuscitavam, isso era algo assim, quase inadmissível para esses cristãos em Corinto. Tanto que no versículo 12 do capítulo 15, se você puder ir junto comigo aí, Paulo diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição do quê? Dos mortos. Eles tinham ouvido que Cristo tinha ressuscitado entre os mortos. Mas a pergunta de Paulo é: bem, se estão pregando que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como vocês estão dizendo que mortos não ressuscitam? E o interessante é que essa descrença na ressurreição, ela estava contagiando alguns da igreja de Corinto. Alguns que criam que Cristo tinha ressuscitado e que mortos poderiam ressuscitar, mas por causa de alguns que diziam: não, tudo bem, nós até cremos que Cristo ressuscitou, mas mortos não podem ressuscitar. E isso estava contagiando o coração de alguns. É como aquilo que alguns dizem, né? Uma mentira contada várias vezes, ela acaba se tornando uma meia-verdade ou uma verdade mentirosa, né? Então, olha só o que Paulo diz no versículo 33 do capítulo 15. Não se deixem o quê? Enganar. Não se deixem enganar por quê? Porque as más companhias corrompem os bons o quê? Qual eram as más companhias? Pessoas que estavam dizendo que, tudo bem, Cristo ressuscitou, mas eu não acredito que pessoas possam ressuscitar. Isso estava contagiando o coração daqueles que estavam lá na cidade de Corinto e faziam parte da igreja de Corinto. Esses que defendiam a não possibilidade da ressurreição estavam questionando como isso poderia acontecer. Mais ou menos assim: tudo bem, Paulo, você está dizendo que a ressurreição é verdadeira, mas deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo: como é que os mortos ressuscitam? Como é que eles aparecem? Como será o corpo deles? E Paulo, ele demonstra uma coisa no versículo 35 do capítulo 15, se você puder estar junto comigo, ele mostra como é que eles estavam questionando sobre a ressurreição.
Diz assim o versículo 35, mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Essa era a pergunta. Paulo estava dizendo, olha, Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. E o questionamento deles era, bem, mas como é que alguém morto pode ressuscitar? Muito mais ainda, a pessoa depois de morta, com que corpo ela virá? Então Paulo diz, olha, essa era a pergunta dos coríntios da época. E Paulo demonstra uma coisa interessante, irmãos, é que aqueles que estavam questionando a ressurreição, eles estavam demonstrando a falta de conhecimento em Deus. Olha o que diz o versículo 34 do capítulo 15. No 33 diz assim, Não se deixe enganar, as más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. Versículo 34. Como justos, recuperem o quê? O bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento do quê? De Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Paulo estava dizendo o seguinte, que o fato de não crer na ressurreição dos mortos era pecado. E isso era a falta de conhecimento de Deus. Irmãos, quando nós conhecemos pessoas que dizem assim, eu não creio que um dia Cristo haverá de ressuscitar mortos. Eu não creio que quando Cristo voltar, Ele haverá de ressuscitar a sua igreja para julgar a sua igreja. Isso, irmãos, não está na capacidade cognitiva das pessoas, ou na capacidade intelectual de somar uma coisa e outra e dizer, realmente, ressurreição existe, ou ressurreição não existe. Isso está simplesmente na dureza do coração, de pessoas não crerem em Deus, não conhecerem Deus, não se submeterem a Deus. O argumento que Paulo usa é muito simples. Se Deus existe, tudo é o quê? Possível. Abraão já tinha usado essa expressão lá em Gênesis, que para Deus não há nada o quê? Impossível. Então Paulo está usando esse argumento. Se Deus existe, não há nada impossível para Deus. Inclusive a ressurreição dos mortos. Se Deus criou tudo o que existe, não há nada surpreendente para que Deus possa fazer, até mesmo ressuscitar alguém que esteja morto. Mas o questionamento dos coríntios não estava tanto quanto a cultura deles, mas também por causa da dureza do coração. Como pode Deus fazer isso? Como pode alguém já não existir mais de ressuscitar? O argumento, irmãos, se de fato eu creio no Deus da Bíblia ou não, esse é o argumento. Esse é o argumento. Se eu posso crer que um dia estarei diante do Senhor, é o fato se eu creio nesse Deus da Bíblia ou não, e não a minha capacidade cognitiva, a minha capacidade intelectual. Até porque, se eu admitir a existência de Deus, eu não deveria ter dificuldade nenhuma em crer em milagre, na ressurreição de mortos, na cura de pessoas, porque se Deus existe, Deus é capaz, irmãos, para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, é o que nós iremos ver nessa noite, o argumento de Paulo contra esses que diziam, bem, a ressurreição não existe. Então, vamos voltar lá no capítulo 15. Paulo começa com o primeiro argumento sobre aquilo que eles ouviram, versículo 1 e 2 do capítulo 15. Paulo diz assim, irmãos,
quero lembrar-lhes o evangelho que lhes o quê? Preguei, o qual vocês receberam e no qual estão o quê? Firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que o quê? Se apegue firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm o quê? Crido em vão. A pergunta é: qual era o evangelho que Paulo tinha pregado a esses irmãos lá em Corinto? Se os irmãos talvez não lembrem muito bem, a carta aos Coríntios, ela se dá no ano mais ou menos 50 da era cristã. 50 anos tinha se passado desde a morte de Jesus. E também tinha se passado alguns anos de um fato épico, histórico, para todos os judeus, que era o quê? O derramamento do Espírito Santo para aqueles que estavam aguardando em Jerusalém. Isso, não sei se os irmãos lembram que quando isso acontece, uma pessoa se levanta para falar para aqueles que estavam naquela cidade. Essa pessoa é quem? Pedro. E Pedro, quando ele expõe o Evangelho a partir da ressurreição de Cristo, que Cristo tinha sido crucificado, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, que nem a morte tinha tido poder para contê-lo. Se você depois com calma ler os capítulos 1, 2 e 3 de Atos, você vai ver essa exposição de Pedro falando do Evangelho, falando da ressurreição de Cristo. Paulo aqui está lembrando esses irmãos de Corinto, dizendo: olha, o Evangelho que nós recebemos foi o Evangelho que confirma que Cristo, de fato, ele foi crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não ficou preso ao túmulo, a morte não pôde contê-lo. É esse Evangelho que trouxe a vocês a firmeza da certeza que existe ressurreição. Se Cristo ressuscitou, nós também um dia seremos ressurretos nele. Meus irmãos, ninguém pode crer na salvação e negar pessoalmente a ressurreição de Cristo. Ninguém pode crer que um dia ou está sendo salvo em Cristo negando a sua ressurreição, que o Evangelho aponta para isso. As primeiras palavras sobre o Evangelho, Pedro pregando lá em Atos, ele demonstra isso, de um Cristo que foi sepultado, foi morto, mas ele também ressuscitou. Só que Paulo, ele não fica só sobre o que as Escrituras ou que o Evangelho dizia. Versículos 3 e 4, ele também diz algo muito interessante. Ele diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. O que Paulo tinha recebido através das Escrituras? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras. Foi sepultado e o quê? Ressuscitou no terceiro dia, segundo o quê? As Escrituras. Paulo está dizendo: olha, isso que eu estou afirmando para vocês, que Cristo ressuscitou, não é história minha, não é algo que vem da minha cabeça. Os antigos falaram sobre isso, os profetas falaram sobre isso. Salmo de número 16, você não precisa de abrir. Oséias capítulo 6, versículo 2, Atos capítulo 2, tudo confirma a ressurreição de Cristo. E isso são fatos que estão o quê? Registrados aonde? Nas Escrituras. Paulo não estava falando de algo aleatório. Paulo não estava falando de uma filosofia grega, como muitos dos coríntios criam na filosofia grega. Paulo está dizendo: olha, se eu estou afirmando a ressurreição de Cristo, primeiro, é porque o Evangelho aponta para isso.
Segundo, é porque as Escrituras confirmam isso. Não só nós que estamos ouvindo agora, mas os antigos, Salmo de número 16, Oséias capítulo 6, versículo 2. Tudo isso está nas Escrituras. Mas o interessante é que Paulo, ele dá muito mais argumentos ainda sobre a ressurreição de Cristo. Do versículo 5 ao versículo 8, ele vai dar exemplos de pessoas que poderiam confirmar isso. Olha o que diz o versículo 5 ao 8. E Cristo, apareceu a quem? A Pedro, e depois a quem? Aos 12, e depois a quem? Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham o quê? Adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os o quê? Apóstolos. É como se Paulo quisesse dizer assim: olha, se vocês não creem na ressurreição de Jesus Cristo, faça o seguinte, procure Pedro. Pedro está ciente disso, converse com ele. Se vocês ainda acham que é mentira de Pedro, procure Tiago. Tiago pode afirmar isso para vocês. Se ainda há dúvida no coração de vocês, olha, ainda existem 500 pessoas que Cristo apareceu para eles. Tudo bem, alguns deles estão mortos, mas alguns estão vivos e podem confirmar isso. Eles foram testemunhas oculares. É mais ou menos assim. É como se você estivesse contando uma história para alguém e a pessoa fazendo assim: tá bom, tá legal. Aí você diz assim: tudo bem, você não quer acreditar não? Então procura o fulano lá e pergunta sobre isso que eu estou te contando. E escuta o que ele vai dizer disso. Mas se você tiver ainda dúvida, procura o ciclano, porque ele também sabe disso. Mas se ainda tiver um pouquinho de dúvida, olha, tem o Beltrano, o tal, o fulano, o ciclano, tal, e você pode procurar eles, que eles vão confirmar sobre isso. O interessante é que Paulo está defendendo a ressurreição de Cristo, primeiro, pelo Evangelho. Segundo, por aquilo que aqueles que tinham vindo antes deles tinham confirmado. Ele diz: olha, as Escrituras dizem que Cristo morreu pelos nossos pecados, as Escrituras dizem que ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas se isso não serve de prova para vocês, se o que está escrito não presta, não serve, você pode procurar pessoas que são idôneas. Por isso ele diz Pedro e Tiago, porque Pedro e Tiago eram os pilares da igreja que estava se formando na época. E Paulo diz: mas se eles não servem, ainda existe 500 pessoas que estão vivas, que podem confirmar essa verdade. Só que Paulo não para nisso. Olha o que ele diz no versículo 8. Depois destes, o que acontece? Apareceu também a quem? A mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês o quê? Creem. Paulo usa o seu próprio testemunho para confirmar a ressurreição de Cristo. Esses irmãos aqui estavam muito cientes da história desse homem, que quando nós lemos lá em Atos, ele não era chamado de Paulo, ele era chamado de quê? Saulo, perseguidor dos cristãos.
E um dia, quando ele estava indo para uma cidade chamada Damasco, no caminho, quem é que se apresenta para ele em carne e osso? Jesus Cristo. Jesus Cristo ressurreto. Se os coríntios tinham dúvida na ressurreição de Cristo, Paulo já tinha destruído todas as dúvidas. Primeiro, pelo que o Evangelho apresentava. Segundo, pelo que as Escrituras já tinham dito. Terceiro, pelo número de testemunhas oculares que viram Cristo após a sua ressurreição. Em outro momento, pelo próprio testemunho pessoal de Paulo. O próprio testemunho pessoal de Paulo servia para confirmar a ressurreição de Cristo. Só que o interessante, irmãos, agora nos versículos 12 ao 13, Paulo ele vai dizer que não crer na ressurreição de Cristo é não crer na ressurreição dos mortos. Então, no versículo 12 e 13, ele diz isso para os coríntios que ainda tinham dúvida na ressurreição. Olha o que ele diz. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe o quê? A ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo o quê? Ressuscitou. Uma coisa está atrelada à outra. Se nós afirmamos que Cristo não ressuscitou, então nós não podemos crer o quê? Na ressurreição dos mortos. Mas se nós cremos e afirmamos que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, certamente também iremos ser alcançados por essa ressurreição. Versículo 14, Paulo vai dizer assim: e se Cristo não ressuscitou, o que acontece, irmãos? É inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês, o quê? Têm. Pensa bem, irmãos. Se o perdão dos pecados está atrelado à ressurreição de Cristo, se a nossa salvação está atrelada ao Deus que se fez homem, morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou, se isso não acontece, irmãos, a pergunta é: o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Por que você entrou nesse lugar nessa noite? Se você não crê que Cristo ressuscitou, se você não crê que Ele foi sepultado, morto e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida, salvação e perdão dos pecados, a pergunta é: o que nós estamos fazendo nesse lugar, nessa noite? Ou nós somos todos malucos, ou de fato nós cremos que de fato Jesus Cristo ressuscitou. É isso que Paulo estava questionando aos coríntios. É isso que Paulo está dizendo: olha, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês o quê? Têm. A fé que os coríntios estavam tendo na pessoa de Cristo. Se eles diziam: não, tudo bem, nós cremos que a vida não se resume nesse lugar, que a vida não é impedida pela morte, mas nós não cremos que existe ressurreição, Paulo está dizendo: então, é inútil a sua fé. O que você está fazendo aqui? Qual é a esperança que existe no seu coração? A esperança é só para esse mundo? Só para que Deus transforme alguma coisa, lhe dê algo, ou lhe alcance na sua maior necessidade? Essa esperança é inútil. É isso que Paulo estava dizendo aos coríntios. Versículos 15 ao 16, ele diz assim: mais que isso, se nós não cremos na ressurreição, mais que isso, seremos considerados o quê? Falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos
que ressuscitou a Cristo dentre o quê? Os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a quem? A Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: se Cristo não ressuscitou, o testemunho dos apóstolos foi mentiroso, foi em vão. Se Cristo não ressuscitou, aqueles 500 eram tudo mentira. Se Cristo não ressuscitou, Tiago e Pedro estavam mentindo. Se Cristo não ressuscitou, o que as Escrituras diz sobre a morte e ressurreição de Cristo, lá no Velho Testamento, você pode rasgar tudo aquilo e jogar fora. O testemunho de Pedro foi um testemunho mentiroso, lá em Jerusalém, quando ele se levanta e prega ousadamente sobre a morte e ressurreição de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo o quê? Ressuscitou. Versículo 17, Paulo diz assim: e se Cristo não ressuscitou, inútil é o quê? É a fé que vocês têm, e ainda estão em seus o quê? Pecado. O argumento de Paulo aqui é fantástico, irmãos. É interessante, olha o que ele diz: se Cristo não ressuscitou, inútil é o quê? É a fé que nós temos, né? E ainda estão em quê? Em seus pecados. O que Paulo quer dizer com isso? Se Cristo não ressuscitou, o nosso pecado não foi o quê? Perdoado. Não foi perdoado. Você já passou por algo mais ou menos assim? Eu creio que em algum momento quase todos nós passamos. De você ter uma conta para pagar e de repente você esquece de pagar aquela conta. E você está crente que aquela conta foi paga. Aí passa um mês, passa 2 meses, ninguém te comunica nada, daqui a pouco chega uma carta para você, dizendo que o seu nome está sendo protestado no serviço de proteção ao crédito. Aí você diz assim: não, mas como assim? Essa conta foi paga, eu paguei. Ô fulano, você não pagou a conta? Aí você vira para o teu filho: olha, o meu filho, minha filha, eu não te dei essa conta para pagar. Aí alguém diz assim: não, ninguém pagou a conta não. Ninguém se lembrou de pagar essa conta. Isso não é ruim? Agora imagina, você cristão, você crê que Cristo morreu em seu lugar e ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, um dia você também ressuscitará junto a ele. E de repente chega em algum momento, você morre, e há uma esperança sua de ressuscitar, porque Cristo ressuscitou, e alguém aparece para você onde você estiver após a morte, dizer assim: olha, você não vai ressuscitar não. Ué, como assim? Cristo não ressuscitou. Não, Cristo não ressuscitou não. Você vai pagar agora aqui nesse momento, porque Cristo não ressuscitou. Eu sei que eu estou exagerando muito, tá, irmãos? Mas é isso que Paulo está dizendo, no versículo 17. Ele está dizendo assim, se Cristo não ressuscitou, inútil é o quê? É a fé que vocês têm, e ainda estão em quê? Em seus pecados. Porque o perdão dos pecados, irmão, está em um Deus que se faz homem, morre em nosso lugar e ressuscita. Se Ele não fez isso por nós, nós ainda estamos condenados pelo pecado. E Paulo está dizendo, se nós cremos dessa maneira, estamos perdidos. Continuamos sendo pecadores e não redimidos por Cristo. Olha o que ele diz no versículo 18.
Neste caso, que caso? Se alguém crê que Cristo não ressuscitou, ele diz, neste caso, também os que dormiram em Cristo estão o quê? Perdidos. Imagina as pessoas que morreram crendo em Cristo, dizendo, entes queridos dizendo, bem, hoje eu não tenho mais aquela pessoa junto comigo, mas haverá um dia que eu estarei junto com ela. E se de fato Cristo não ressuscitou, esses que morreram em Cristo, esses que dormiram, como diz a Bíblia, usa esse termo de dormir, estão perdidos. Estão perdidos. E o versículo 19, Paulo vai dizer assim, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais o quê? Dignos de compaixão. A pergunta é, ou a afirmação é a seguinte, se a esperança que eu tenho em Cristo Jesus é só para essa terra, para esse mundo que nós vivemos, para o dia a dia que nós enfrentamos, irmãos, nós somos dignos de compaixão e misericórdia de Deus. Se nós cremos em Deus só para ter um pouquinho melhor de saúde, ou uma saúde um pouquinho melhor, se nós cremos em Deus só para que haja em nós um pouco mais de prosperidade, se nós cremos em Deus só para que nós sejamos um pouquinho mais abençoados, ou termos uma família um pouco melhor, ou dias mais tranquilos, ou dias mais confortáveis nesse mundo, irmãos, o quanto nós somos infelizes e não sabemos. Se a nossa esperança em Deus se resume só nesse mundo, que esperança, irmãos, ruim que nós temos. Se a nossa expectativa que temos em Cristo Jesus é que Ele pode nos dar um casamento, uma casa nova, um dinheiro a mais, ou um trabalho melhor, ou uma vida mais confortável, Paulo está dizendo o quanto nós somos pessoas dignas de quê? Compaixão. Versículo 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens mais dignos de compaixão. Quantas pessoas vivem assim? Creem em Cristo para a mudança da sua vida, para ter alguma coisa melhor, não que isso seja errado, mas a expectativa se resume a só isso. Não creem que um dia estarão diante dele, não creem que um dia serão ressurretos junto com ele para participar de um juízo que é vindouro, A pergunta é, por que Paulo está dizendo no versículo 20, mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Por que Paulo está dizendo isso? No versículo 19 ele está dizendo o seguinte, que se nós cremos em Cristo simplesmente para esse mundo, para as nossas necessidades, por aquilo que eu acho que Deus pode fazer, e Ele de fato pode fazer, porque se Ele existe, Ele pode fazer todas as coisas, mas a nossa esperança não se resume a isso. Por que Paulo está dizendo isso? Imagina, você sendo cristão, certamente nesse mundo você abre mão de muita coisa. Por você ser cristão, nesse mundo você renuncia muita coisa. Por você ser cristão, nesse mundo você confia na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Por você ser cristão, você coloca a sua vida, a sua garantia em Cristo Jesus, mas se você não crê que Ele um dia há de ressuscitar você, estando morto,
há de ressuscitar a sua vida junto com ele. Irmãos, nós somos dignos de compaixão. Foi em vão a nossa esperança em Cristo, foi em vão a nossa fé nele. Nós resumimos tudo isso simplesmente a esse momento. O que Paulo está dizendo até aqui no capítulo 15, versículo 19, a expressão de Paulo é o interesse dele de demonstrar a importância da ressurreição de Cristo Jesus. Que se nós não crermos nisso, a nossa fé é inútil. A esperança que nós temos em Deus, ela é pífia, ela é pequena. Ela não nos serve tanto. Ela não nos consola tanto. Se nós não esperarmos que um dia nos encontraremos com os nossos entes queridos que morreram em Cristo, se nós não temos esperança nisso, o que é que pode nos consolar quando nós perdermos alguém que nós tanto amamos e morreu em Cristo? Qual é a esperança que nós temos? É isso que Paulo está dizendo aos Coríntios. Agora Paulo vai do versículo 20 ao 28 demonstrar como isso vai acontecer. Então, versículo 20 ele diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos o quê? Morreram, em Cristo todos serão o quê? Vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que de tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Vamos trocar isso em miúdos. Versículo 20. Paulo começa demonstrando como isso se dará, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Ele começa no versículo 20 dizendo assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do quê? Dentre aqueles que dormiram. Bem, nessa época, quase todos os povos, eles eram conduzidos financeiramente pelo aspecto agrícola, né? Eles plantavam para poder sobreviver. E como é que era vendido essas hortaliças ou as espigas de milhos ou até mesmo os trigos que eram plantados? Quem aqui veio assim do interior, assim lá da roça mesmo, né? E já plantou milho? Alguém, né? Então, para quem já fez isso, o que Paulo está falando aqui fica bem mais claro. Quando você faz aquela plantação de milho, né, você vai lá, né, cavando um buraquinho, você joga 3, 4 caroços, né, de milho ali, né, e daqui a pouco, com o tempo, surge o quê? A espiga não, como é que se dá o nome? Feixe? O pé de milho, vamos dizer assim. O pé de milho surge. Só que a plantação, ela não dá de um momento único, né? Não surge espigas em todos os pés de milho. Surgem o quê? As primícias, né? Os primeiros
milhos, né, os primeiros milhos lá no pé. E na medida que aquele milho é apresentado, ele aparece, você vai ter uma ideia de como vai ser o quê? Os outros que virão nascendo. Então, como é que eles comercializavam isso? Eles pegavam aquelas primeiras espigas, que eram as primícias, né, levavam no comércio, e o comerciante ele analisava aquele milho, né, o exemplo, e dizia assim, bem, essa espiga é bonita, então eu quero comprar todo o plantio. É isso que Paulo está dizendo, que Cristo é a primícia dos que o quê? Dormem. Assim como aconteceu com Cristo, o que vai acontecer? A mesma coisa com cada um de nós. Assim como Cristo, ele morreu e ressuscitou, nós também podemos ter a esperança que um dia, em Cristo, nós também o quê? Ressuscitaremos. Mas olha só o que ele diz no versículo 23. Mas cada um por sua vez. Bem, Cristo, por ser a primícia, ele morreu e ressuscitou. Então, o que acontece depois? Versículo 23, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe o quê? Pertence. Todos ressuscitarão? Não. Todos que pertencem a quem? A Cristo. Olha como é importante nós pregarmos o Evangelho para alguém que nós temos oportunidade. Olha como é importante nós falarmos sobre a misericórdia de Deus, mas também sobre o juízo de Deus. Quantos estarão ressuscitando com Cristo? Paulo vai dizer, aqueles que pertencem a quem? A Cristo. É isso que Paulo estava ensinando aos coríntios. O que vai acontecer conosco é a mesma coisa que aconteceu com Cristo. Sendo ele a primícia dos que dormem, morreu e ressuscitou, nós também um dia estaremos sendo ressuscitados nele, diante dele do juízo. Só que agora, lá no versículo 29, Paulo, ele exorta os coríntios que ainda não acreditavam na ressurreição, que ainda estava dizendo, tudo bem, Paulo, você já disse tudo isso para mim, mas eu continuo não crendo, eu continuo ainda achando que a vida, ela tudo bem, não se resume aqui, mas crer que nós seremos ressuscitados um dia, não, isso eu não creio. Aí o que Paulo faz? Ele cita como exemplo uma seita que existia naquela época, que essa seita, mesmo fazendo coisas erradas, o que ressaltava algo nessa seita é que eles criam na ressurreição, mesmo crendo na maneira errada. Olha o que diz no versículo 29. Se não há ressurreição, que farão o quê? Aqueles que se batizam pelos mortos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Paulo estava citando uma seita que havia na época, que as pessoas se batizavam em função dos mortos antepassados. Eles criam o seguinte, que se alguém se batizasse, um exemplo, né? Em nome de um avô que estava morto, quando essa pessoa se batizava, esse avô que estava morto, seja lá no inferno, ele ressuscitava e ia direto para o paraíso. Paulo está dizendo, olha, por mais que eles estejam fazendo algo errado, mas existe uma coisa que nós podemos valorizar neles, que é o quê? Que eles creem no quê? Na ressurreição, mesmo sendo errado. Sabe o exemplo disso aqui? São os mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles batizam em nome dos mortos.
acreditando que esses que estão sendo batizados em nome dos mortos farão com que os mortos o quê? Um dia ressuscitem em Cristo. Eles defendem isso a partir do versículo 29, que é a interpretação deles errada. Paulo aqui está usando o exemplo de uma seita herética da época para mostrar, se eles, não crendo da forma certa em Cristo, creem na ressurreição, como esses, ouvindo o Evangelho, ouvindo o testemunho sobre a pessoa de Cristo, não podem crer no quê? Na ressurreição. Quantos irmãos, às vezes, vivem uma vida cristã, crendo que Deus pode fazer tudo por ele nessa vida, mas esquece que um dia ele haverá de ressuscitá-lo, estando diante dele no dia do juízo. Quantos vivem assim? Quantos vivem assim? Versículo 31, Paulo vai dizer assim, vamos pegar o argumento no versículo 30, ele diz assim, também nós, porque estamos nos expondo ao quê? A perigos o tempo todo. Todos os dias enfrentamos o quê? A morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, o que é que nós devemos fazer? Comamos e bebamos, porque amanhã o quê? Paulo está dizendo, olha, irmãos, se nós não crermos que os mortos ressuscitam, que Cristo haverá de ressuscitar aqueles que pertencem a Ele, o que adianta então a nossa fé? O que adianta então nós continuarmos crendo em Cristo? O que adianta então cada dia nós abdicarmos de coisas desse mundo em nome dEle? O que adianta então eu tentar viver uma vida que agrada a Ele, se eu não creio que Ele haverá de julgar, de me ressuscitar, se eu só creio que Cristo serve para mim nesse mundo? Se a minha vida é conduzida por isso, então vamos viver os prazeres desse mundo. Quantas pessoas não vivem assim o Evangelho? Como Paulo está dizendo aqui, comendo, bebendo, se fartando e dizendo, bem, amanhã eu vou morrer mesmo. Quantas pessoas não vivem uma vida, como já dizia o poeta popular, vida louca, vida bandida? Vivendo como se um dia não haveria o julgamento de Cristo. Vivendo como se a vida deveria ser vivida intensamente aqui, porque amanhã irão morrer e não irão desfrutar de nada. Quantas pessoas vivem dizendo, não, a vida tem que ser desfrutada porque talvez amanhã eu não exista mais. Eu tenho que gozar de todos os prazeres desse mundo. Quando são pessoas que não são cristãs, a gente até entende, que talvez não conheçam totalmente Cristo. Mas e aqueles que são cristãos? Que vivem uma vida no pecado, vivem uma vida repreensível, vivem uma vida de qualquer maneira. Essas pessoas vivem no prazer da existência terrena, dizendo eu tenho que aproveitar mesmo, porque aquilo que nós aproveitamos hoje, amanhã eu não posso fazer mais. Mas ao contrário, Paulo está dizendo também, se de fato como cristãos nós temos renunciado o mundo, Satanás e o pecado, e se nós não cremos na ressurreição em Cristo, então o que adianta tudo isso que nós temos feito nesse lugar? Se a vida se resume só a esse momento, então vamos aproveitar. Vamos ter uma ideologia para viver. Vamos abraçar tudo. Se é assim que nós pensamos. Então, no versículo 33, Paulo diz aos Coríntios, ele exorta mais uma vez, não se deixem o quê? Enganar.
as más companhias corrompem os bons o quê? É como se Paulo dissesse: irmãos, acordem, não se deixem enganar por conversas tolas, por coisas que vocês leem, por coisas que vocês ouvem, por aquilo que pessoas dizem. Não, mas a vida se resume aqui. Um dia nós não estaremos diante desse Deus que os cristãos dizem. Não se deixem corromper por essas coisas, não se deixem ser levado por isso. Não é isso que o Evangelho apresenta para nós, não é isso que os antepassados mostraram para nós. Cristo morreu e ressuscitou, e se Ele é a primícia dos que dormem, um dia nós estaremos diante dEle. Então viva a sua vida com responsabilidade cristã. Não viva de qualquer maneira. Não viva achando que a vida se resume aqui e pronto. Não viva achando que um dia você não estará sendo ressurreto para estar diante dele e passando pelo juízo que ele há de apresentar a todos. Não viva dessa maneira. Não viva dessa maneira. Versículos 35 em diante, Paulo agora vai responder o questionamento que havia na cidade de Corinto, de como pessoas irão ressuscitar. Se de fato a ressurreição é uma verdade para todos aqueles que creem em Cristo, a pergunta é: como então nós iremos ressuscitar? Então, Paulo começa a responder os questionamentos que havia naquela cidade. Então diz assim o versículo 35: mas alguém pode perguntar, era o que estavam perguntando, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Paulo responde: insensato. O que você semeia não nasce a não ser que o quê? Morra. E esse é o processo, né? Quando você joga a semente ali, para que ela possa germinar, primeiramente ela o quê? Morre. Então Paulo está novamente orientando a eles como isso se dará. Então ele diz: insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra o quê? Coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é o quê? A mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outras e os peixes o quê? Outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é o quê? É outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua e o outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com o quê? A ressurreição dos corpos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita de que forma? Imperecível. Vamos trocar isso em moeda. O que Paulo está dizendo aqui? Que para haver ressurreição, todos nós teremos que passar pelo quê? Pela morte. Essa é a primeira coisa que Paulo diz. Mas isso não é um peso para nós, porque o nosso consolo é que os que morreram em Cristo serão o quê? Ressuscitados. E a pergunta dos coríntios é: mas como isso se dará? Com que corpo? Paulo está dizendo: olha, cada um receberá um corpo de uma maneira muito o quê? Específica. Por isso que ele está usando os exemplos: animais terrestres, peixes que são aquáticos, aves que voam, né? Os corpos celestes, um tem uma forma, o outro tem uma outra forma, mas todos eles vieram de uma origem que foi o quê? Uma semente que foi o quê? Semeada. O que Paulo quer dizer com isso?
Quando você joga um caroço de manga, você está semeando um caroço de manga, vai nascer um pé de quê? De jaca? Não, né? Vai nascer o quê? Um pé de manga. Esse pé, ele é muito diferente, né? A estrutura dele, né? Tem galhos, folhas, ele é muito diferente do quê? Do caroço de manga que você lançou lá sendo semeado. Mas quando você olha para um pé de manga, você não diz assim, isso aqui é um pé de tangerina. Você reconhece que é o quê? Um pé de manga. Muito embora que a semente é muito diferente do quê? Do pé. Então, o que Paulo está dizendo? Que nós iremos ressuscitar com um corpo diferente, mas que a nossa semelhança irá o quê? Nos lembrar daquilo que nós éramos, daquilo que nós fomos o quê? Semeado. Exemplo, quando eu ressuscitar, e eu creio nisso, e quantos creem nisso? Não que eu vou só ressuscitar, que vocês também irão, né? Quando eu olhar para o Marden vai ser muito mais bonito que já é. Mas eu vou olhar assim, eu vou dizer, esse aí é o Marden. Ele me lembra o Marden. O corpo será diferente, assim como foi Cristo. Lembra quando os discípulos estão indo para o caminho de Emaús? Quem lembra da história? Quem é que se apresenta a eles no caminho de Emaús? É Cristo. E eles estão andando para o caminho de Emaús e Jesus está contando o quê? Toda a história para eles, mas eles estão olhando mais ou menos para Cristo, mas a princípio eles não estão o quê? Reconhecendo. Só que depois, quando eles chegam lá, e a história fica mais clara, o que eles dizem? É mesmo. Quando ele falava, os nossos corações o quê? Ardia. Alguma coisa fazia com que eles o quê? Identificavam o corpo glorificado de Cristo e o Cristo glorificado. É isso que Paulo está dizendo aqui, né, no capítulo 15, do versículo 35 até mais ou menos ao versículo 43. Nós não iremos ressuscitar com esse corpo, porque esse corpo é corruptível. Esse corpo sente dor de cabeça, ele às vezes é aleijado, para alguns falta um dedo, né? Era bom faltar os 10, né? Mas para alguns falta um dedo. Qualquer comparação é mera coincidência, tá, irmãos? Para alguns falta um dedo, mas quando nós formos ressuscitados em Cristo, teremos um corpo glorificado. Seremos a semelhança daquele que é a primícia dos que dormem. Qual é a nossa garantia? É que a Bíblia nos apresenta isso, é que a Bíblia nos afirma isso, é que a Bíblia nos diz que se morrermos em Cristo, estaremos com Ele, estaremos junto com Ele. E no versículo 58, estou adiantando um pouco, porque eu quero ainda fazer uma aplicação, Paulo vai concluir sobre a ressurreição para os irmãos em Corinto, dizendo o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se de que forma? Firmes, e que nada o quê? Os abale. Por quê, irmãos? Porque talvez, após eles terem ouvido que só poderão estar diante de Cristo, passando pela morte, mas também serão ressuscitados, talvez o coração deles o quê? Estremeça. Um dia eu não estarei mais aqui. Um dia eu terei que morrer para estar junto com Cristo. Um dia eu terei que ser consolado pela esperança que um dia estarei com aquele que eu tanto amava, que eu irei reconhecê-lo, que ele vai ter um corpo glorificado, diferente, mas eu vou lembrar dele.
Por isso Paulo está dizendo, por isso, meus irmãos, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale nesse mundo, pois a nossa esperança no porvir é muito maior do que a esperança que nós temos nesse mundo. Porque se a nossa esperança se resume a esse mundo, quanto nós somos dignos de compaixão. Se a nossa esperança se resume nesse mundo, então vamos se largar nesse mundo, vamos comer, vamos beber, vamos aproveitar de todos os prazeres desse mundo. Mas se a nossa esperança está naquele que morreu e ressuscitou, isso acontecerá conosco. Então nada nesse mundo pode nos abalar. Talvez mexa conosco, talvez a morte de um ente querido, talvez a perda de algo que nós tanto amamos, talvez o distanciar de pessoas que nós tanto desejamos que estivéssemos aqui conosco, talvez essas coisas possam mexer conosco, mas a esperança que nós temos que um dia Cristo há de voltar para nos levar, para ressuscitarmos junto com Ele, isso é algo que não deve trazer sobre nós nenhum tipo de tristeza. Por isso, no versículo 58, Paulo vai dizer, sejam sempre o quê? Dedicados à obra de quem? Do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Por que não será inútil? Porque assim como Cristo ressuscitou, todos nós um dia ressuscitaremos. Aquilo que nós fazemos para o Evangelho aqui, um dia talvez nós não iremos mais fazer. Mas todo esse trabalho, meus irmãos, a Bíblia nos garante, não será inútil no Senhor. A pergunta é, o que é que nós podemos aplicar dessa mensagem nessa noite às nossas vidas? Com que nós podemos nessa noite sair por essas portas e aplicar sobre nós? A primeira coisa que eu poderia dizer nessa noite é: a ressurreição de Cristo é a doutrina central da nossa fé cristã. Não seguimos um Cristo preso à cruz, não seguimos um Cristo que foi retido no túmulo, mas nós seguimos um Cristo que é vivo e é todo-poderoso e pode todas as coisas. A segunda coisa que nós podemos aplicar sobre a nossa vida, a ressurreição de Cristo é a garantia de que a sua obra ao nosso favor foi plenamente eficaz e aceita pelo Pai. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Terceira coisa que nós podemos aplicar sobre as nossas vidas, a ressurreição de Cristo nos prova que a morte não tem a última palavra sobre nós, sobre os nossos entes queridos. O aguilhão da morte foi tirado, cessou o poder da morte e a morte foi vencida pelo nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. A morte que hoje talvez arranque lágrimas dos nossos olhos, que traz luto sobre o nosso coração, ela já foi vencida por Jesus. Não haverá mais a morte que nos tenha o poder de nos fazer chorar e nos reter na esperança que Cristo há de nos levar junto com Ele. A ressurreição de Cristo nos mostra, irmãos, que a vida não é simplesmente o viver, o comer, desfrutar de prazeres nesse mundo. Se Cristo ressuscitou, também nós vamos ressuscitar, e se nós vamos ressuscitar, importa-nos trabalharmos para Ele arduamente nesse mundo, apresentando o Evangelho para aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Outra coisa, a nossa obra no Senhor não é em vão, não é em vão. Portanto, irmãos, devemos trabalhar com empenho na divulgação do reino de Deus. Devemos trabalhar com empenho na divulgação do reino de Deus. E que Deus nos ajude
a viver de forma coerente com a fé que temos na ressurreição dos mortos. E a última coisa que eu gostaria de dizer para você nessa noite: se você crê na ressurreição, no juízo final, nas penalidades eternas, então você tem que se separar do pecado. E isso implica numa mudança de postura moral. Você não pode ter uma fé e uma outra prática. Se você não pode confessar uma verdade e viver de maneira contrária a ela, de maneira nenhuma você pode viver assim. Pois um dia todos nós que morreremos em Cristo estaremos diante dele, de algo chamado o juízo final.